Então você falou sobre diferentes países, como a Arábia Saudita, usando seu oleoduto leste-oeste para contornar o Estreito de Hormuz. Nos Emirados Árabes Unidos, existe o oleoduto de Abu Dhabi que leva até o porto de Fujairah, que fica fora do estreito, embora tenha sido em grande parte destruído, bombardeado pelo Irã durante a guerra. Quero seguir em frente e falar sobre a resposta dos Estados Unidos. Foi só em meados de abril, durante o cessar-fogo, que os Estados Unidos impuseram um contrabloqueio aos portos iranianos no Estreito de Hormuz. Que vantagem isso dá aos Estados Unidos sobre o Irã? E como o Irã está tentando contornar essa medida dos Estados Unidos? Após o cessar-fogo, todos aguardavam a reabertura do Estreito de Hormuz, mas isso não ocorreu. Então, os Estados Unidos pensaram que talvez o cessar-fogo permitisse isso, mas não permitiu. Então, o próximo passo lógico foi fazer como os Estados Unidos e impor um bloqueio em resposta ao bloqueio iraniano. E eu acho que a justificativa era, ou pelo menos uma das justificativas, era fazer com que o tempo não estivesse do lado do Irã. Porque se Hormuz estiver fechado apenas para os navios que o Irã não deixa passar, então o tempo está do lado do Irã. Então eu acho que um dos objetivos imediatos do bloqueio dos Estados Unidos era virar o jogo contra o Irã. Agora o tempo não está jogando a favor do Irã. Você pode explicar, pode me perdoar pelo trocadilho, aprofundar nisso? Porque eu acho que esse é realmente o ponto central aqui. Se até agora a estratégia do Irã era empurrar com a barriga e ganhar tempo, aqui essa estratégia foi completamente invertida. Pode explicar como o tempo está jogando contra o Irã agora? Então, antes de tudo, a cada dia que passa, o Irã perde centenas de milhões, de acordo com algumas avaliações, em dólares de importações e exportações. Então, a cada dia que passa, há mais prejuízo econômico. O segundo impacto, possivelmente mais importante e duradouro, é o efeito sobre o petróleo, já que o Irã exporta petróleo e precisa produzi-lo para isso. Se não puder exportar petróleo pelo Estreito de Hormuz, terá que armazená-lo em outro lugar. Em breve, e há discussões sobre o quão logo, o Irã terá sua capacidade de armazenamento de petróleo cheia. Não terá mais lugares, nem em terra nem no mar, para armazenar petróleo. Quando isso acontecer, não haverá soluções mágicas. Será preciso fechar alguns poços de petróleo, o que no setor se chama de paralisação de poços. Quando isso ocorre, depende do campo, da composição química e da idade. Em certos poços de petróleo, não é possível simplesmente religá-los. E às vezes você precisa de meses ou anos de novos investimentos para reabrir esses poços. Se o Irã não tiver armazenamento e o bloqueio dos Estados Unidos continuar, terá que fechar poços de petróleo, causando danos irreparáveis a alguns deles. Esse é um dano de longo prazo, não apenas diário, podendo durar meses ou anos. Especialistas em petróleo debatem quanto tempo ele pode persistir. Pelo menos meses, em que grande parte do petróleo não poderá voltar a ser extraído, talvez anos. Esse é um dano duradouro que prejudicará a capacidade da Guarda Revolucionária do Irã e do regime iraniano de reabastecer seus cofres após a devastação econômica causada pela guerra. Então você disse que há avaliações variadas, mas nos dê uma estimativa aproximada de quanto tempo. O Irã tem quanto tempo até exceder sua capacidade de armazenar petróleo e ter que começar a fechar poços de petróleo? É questão de semanas. Alguns disseram que ocorreria em poucos dias, mas não aconteceu. Outros acham que pode ser em 1 ou 2 semanas. Alguns afirmam 2 meses, mas em geral esse é o mínimo e o máximo, porque você sabe onde está o armazenamento. Você pode rastrear os contêineres. É possível rastrear o armazenamento de petróleo em terra e no mar, então não dá para simplesmente criar estoques do nada ou esconder grandes volumes. Essas são as avaliações. E se esperarmos algumas semanas, veremos. Então o relógio está definitivamente. O relógio está correndo.